Olá pessoal, paz e graça, estamos de volta. Hoje é o 24º dia da nossa jornada de leitura, de devocional sobre autoconhecimento e autorresponsabilidade. Temos sido abençoados e eu espero que você tenha respondido a nossa ferramenta de ontem, né? E depois você comente quais foram os resultados, o que você achou, se você já recebeu o resultado, tá certo? Hoje o nosso tema vai falar sobre algo muito importante acerca das preocupações do nosso coração. A pergunta que eu te faço é: o que mais tem drenado suas forças emocionais ultimamente? Existe algo em sua vida que você insiste em controlar, mas que foge completamente do seu alcance? Como tem sido sua confiança na soberania de Deus nas situações que você não pode mudar? Essas 3 perguntas nos levam ao tema de hoje: liberdade interior. Quando deixo ir aquilo que não controlo. Meu irmão, vai ter momentos na vida e coisas da vida, circunstâncias da vida que não tem como você controlar e por isso não cabe a você se apegar. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Então, queridos, a ansiedade, a preocupação com questões que estão fora do nosso controle não vai te ajudar de forma alguma. Sabe por quê? Porque uma das fontes mais sutis e destrutivas de desgaste emocional é a ilusão, é a tal da ilusão do controle. Desde pequenos somos ensinados a quê? A dominar, não é isso? A dominar, resolver, gerenciar, interferir, como se tudo dependesse de nós. Mas à medida que a maturidade emocional e espiritual vai se instalando, percebemos que existem limites claros entre aquilo que nos pertence, né, e o que pertence ao outro. E acima de tudo, o que pertence somente a Deus. Se você não souber fazer essa distinção das coisas, do que pertence a você, do que pertence ao outro e do que pertence a Deus, você vai viver uma vida muito angustiada, preocupada com muitas coisas. Lembra de quem recebeu essa frase de Jesus? Quando insistimos em controlar o que está fora do nosso alcance, carregamos um fardo, meu irmão, que nunca fomos chamados a suportar. Controlar as decisões dos filhos, as escolhas do cônjuge, o comportamento das pessoas, a economia do país, a opinião dos outros, o futuro incerto. Não, são cargas que nos adoecem. Sabia disso? E Jesus, quando vem falar a nós, nesse verso de Mateus 6,27, né, que quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida. Ele está falando assim: gente, se você preocupa, né, nenhuma preocupação pode fazer com que você aumente um minuto, um dia, uma hora da sua vida. Então, é descansar no Senhor, né? E é nesse descanso, queridos, que Ele nos convida a depositar nele, né, as nossas angústias, preocupações, nossa ansiedade. O Senhor Jesus, Ele não nos chamou para poder carregar nada sozinho, mas para nos render a Ele, sabe? Essa rendição requer descanso, requer confiar. O salmista diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele não disse faça tudo sozinho. Pelo contrário, Ele diz: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, descanse no Senhor, confie no Senhor. A verdadeira fé envolve confiar em Deus, não apenas naquilo que temos, aquilo que está na sua mão, Deus, eu entrego em sua mão, né? Mas também naquilo que nos falta controle, aquilo que não está nas nossas mãos, não está no nosso poder. O segredo está em agir com fé, agir com excelência no que depender de nós, agir entendendo que o que não depende de nós,
aquilo que está fora do nosso controle, seja os nossos filhos, né, seja o cônjuge, você pode entregar ao Senhor e deixar que Ele, né, haja. Stephen Covey, eu já te citei sobre ele aqui em o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele vai trazer, por exemplo, a diferença de uma pessoa proativa, né, de uma pessoa eficaz, né, e uma pessoa que não são, a partir do seu primeiro hábito descrito no seu livro. Nesse primeiro hábito, Covey ele vai dizer que as pessoas altamente eficazes, ela começa sendo proativa. E a ideia é simples, né, de proatividade dele. Ele vai falar sobre o ciclo, né, que tudo aquilo que nos preocupa, nos afeta e nos inquieta, mas também aquilo que está fora do nosso controle. E aquilo que está fora do nosso controle é o ciclo maior, né, o conjunto maior das nossas preocupações, podemos dizer assim, né? E dentro desse ciclo grande existe o ciclo pequeno, que é o ciclo da preocupação, aquilo que a gente tem controle. Então, o maior é aquilo que temos pouco ou nenhum controle, né, direto assim. Então, por exemplo, para ficar mais claro para vocês, o que os outros pensam sobre mim, por exemplo. Às vezes há essa preocupação, mas está no seu controle, tem como você controlar o pensamento dos outros. O comportamento do seu marido, do seu filho, né? Às vezes você fica preocupado com aquilo, mas está no seu controle. A economia do país, o clima, se vai chover, se não vai chover, as decisões dos líderes políticos, o que eles vão fazer lá, nas madrugadas das votações, o seu passado, tem como? Não tem como. Então, as pessoas proativas, elas não focam nesse tipo de preocupação, embora elas são, né, elas existem e eles estão ali, mas não é o nosso foco. Por quê? Porque você tem pouquíssimo ou nenhum controle. E se você gastar energia nessas coisas que estão fora do seu controle, você não vai conseguir fazer o que tem que fazer, ser de fato proativo, conseguir concluir suas tarefas. Então, com isso, você não sabendo lidar e não sabendo gerenciar e investir preocupação nisso, você vai se tornar uma pessoa ansiosa, frustrada, com sentimento de impotência, até mesmo vitimização. Você vai ficar reclamando. Você já percebeu? Existem pessoas que não param de reclamar do que o marido faz, do que o marido deixou de fazer, do que a esposa faz ou deixou de fazer, do que o filho faz. Por quê? Por que elas não param? Porque elas não sabem, não conseguem, né, mudar a pessoa, porque essa mudança não depende dela, depende exatamente das pessoas, e elas acabam usando a ferramenta da reclamação como um mecanismo para se autossatisfazer, como se estivesse ajudando, e não está ajudando. Eu posso te falar, só está piorando. A reclamação é clamar 2 vezes. Então, em vez de você estar agindo de maneira positiva, proativa e eficaz, você só está retardando a mudança com tanta reclamação, né? Então, por isso, rever isso é importante hoje. O que acontece? Em vez de você focar no ciclo da preocupação, o que eu te convido? O meu convite hoje é focar no ciclo de influência. Aí aqui eu estou usando tá bom? O esquema de Stephen Covey do livro 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, tá certo? Então, nesse ciclo de influência, qual seria esse ciclo? Seria aquilo sobre a qual temos influência direta ou que está sobre nossa responsabilidade. Então, é aquilo que está nas suas mãos, é o que você tem que fazer. Então, qual é a diferença desse ciclo da influência para o ciclo da preocupação? Porque nesse ciclo da influência, você vai pensar sobre coisas que estão na sua mão a fazer. Minha atitude diante das dificuldades, minhas palavras, meus hábitos, minhas reações diante das falhas dos outros ou diante da maneira que os outros falam ou fazem, o modo como escolho perdoar ou servir, sabe? E aí que acontece? Percebe a diferença? Porque aqui depende de você, lá não. Então eu tenho escolhido, e ler esse livro foi muito bom para mim, porque me ensinou, né,
a focar o que está nas minhas mãos. Isso vai gerar, sabe, proatividade, porque você está investindo a energia naquilo que está na sua mão, naquilo que é você que é responsável por fazer e não naquilo que é responsabilidade do outro. Aumenta, né, a coragem, porque agora você é muito desafiador você entrar em uma guerra, em uma situação em que você tem menos, você não sabe ali como vai ser essa questão, né? Então gera uma insegurança. E aí, agora você focando no que está na sua mão, gera essa confiança, gera essa coragem, gera uma responsabilidade pessoal, crescimento real, não esse crescimento imaginário ou esse crescimento idealizado, que, não, se fulano fazer isso e mudar, a gente vai conseguir fazer assim, gente. Só está faltando fulano fazer isso. Não, foca. Eu tenho falado desde o início da jornada de casais renovados. O foco não é no outro, o foco é em você. Tem pessoas que falam, eu não estou fazendo a jornada porque meu marido não quer. É porque você está focando nele e não está no seu controle. A minha esposa não quer, está focando nela, não está no seu controle. O que você precisa focar na jornada é em você. E autorrespeito, porque é exatamente essa questão, sabe? Você está se respeitando e entendendo isso. Então, pessoas proativas não vai desperdiçar energia tentando mudar o que está fora do seu alcance, mas em vez disso elas agem com sabedoria dentro do que podem fazer. E isso naturalmente vai expandir seus ciclos de influência, enfim. Só para ilustrar, por exemplo, uma mãe que não consegue, melhor dizendo, mudar o comportamento rebelde de um filho adolescente, da noite para o dia, sabe? Mas pode mudar a forma como comunica os limites, pode buscar ajuda, pode ser firme com amor, né? Com o tempo, isso influencia o comportamento do filho, percebe? Você não tem poder de mudar e de controlar o comportamento dele, mas tem o poder de influenciar. A Bíblia diz, querido, que tem um verso bíblico mesmo sobre mulheres que elas não têm poder, né, não têm autoridade para com o marido, mas com o silêncio dela, elas ganham o marido, né? O que acontece? Esse verso, ele está ensinando que combate direto não é sábio. Existe, em vez de você combater diretamente, você usa o poder de influência. Olha na Bíblia para você ver. Os homens de Deus que caíram, você vai perceber que uma boa parte deles caíram por causa da influência feminina. Não estou culpando as mulheres, tá? Por favor, estou trazendo um fato bíblico. Então, por exemplo, eu sempre falo que o culpado da queda não foi Eva, foi Adão, porque ele deixou, né, o seu papel e ele deixou ser influenciado quando ele deveria ser influente. Ele era o líder. Como diz o Dr. John Maxwell, liderança é influência. No momento que você deixa de influenciar, você deixou de liderar. Não é isso? Então, e naquele momento foi influenciado, Sansão foi influenciado, Dalila foi influenciado. Claro que tudo isso pelas paixões do coração do homem, quando ele deixou de influenciar e começou a ser influenciado. O problema não está nessas mulheres, está no coração desses homens que foram permissivos e não gerenciou as suas paixões internas. O povo de Israel, por exemplo, quando fala de adoração a ídolos no Antigo Testamento, fala dos homens que, na maioria das vezes, essa idolatria estava atrelado a relações sexuais com as sacerdotisas dos outros deuses que adoravam através das relações sexuais. Influência do próprio coração, por isso que a Bíblia diz tudo que deve guarda o seu próprio, né, coração, porque ele é enganoso. Então, o que está acontecendo? Se você não gerencia o que está na sua mão para gerenciar de forma eficaz, você perde o poder de influência. Uma vez perdendo o poder de influência, você é naturalmente dominado, porque ou você está influenciando ou você está sendo influenciado. A pessoa que deixa de fazer a jornada porque o cônjuge não está querendo, isto é, ele está sendo influenciado por essa ação do cônjuge, e com isso, tanto o cônjuge não está crescendo, quanto essa pessoa também não está crescendo. A partir do momento que ela começa a investir e começa a crescer,
e começa a focar no que ela pode mudar, automaticamente ela expande o poder de influência e que vai alcançar o coração do cônjuge. Percebe isso aí? Então, um casal em conflito pode, por exemplo, não conseguir mudar o outro, mas pode decidir mudar a forma como reage aos atritos. Isso gera espaço para diálogo, reconciliação, poder de influência. Você muda lá de cá e aumenta seu poder de influência, e esse poder de influência vai expandindo até a chegada lá de lá. Então, você quer ter um resultado melhor com as coisas que estão fora do seu controle, foque em você. Quando eu falo para vocês que o foco em si é a melhor forma de você ajudar o seu cônjuge, as pessoas podem até parecer, entender que isso é um egoísmo. Não é. Não estou falando do lado do egoísmo, estou falando da expansão do seu poder de influência. Perfeito? Certinho aí? Então, quando você entende isso, fica muito mais fácil para você lidar, sabe? Para você agir. Então, esse conceito vai estar alinhado, por exemplo, com o conceito da autorresponsabilidade, onde o foco no que depende de você, vai trazer o resultado, vai influenciar no resultado que você deseja. A regulação emocional, porque não permite que forças externas governem as suas emoções. Maturidade relacional, porque respeitar o espaço e o tempo do outro é fundamental, tá? Para você não agir de forma que queira controlar. Quando eu disse no início da jornada, e de vez em quando eu reitero isso, olha, se seu marido não quer fazer uma ferramenta, ou sua esposa não quer, respeite, ele tem o tempo. Se ele não entendeu que não é o momento de fazer, espera o tempo, cada pessoa tem seu tempo, o seu momento, e vai acontecer. Tentar controlar ou manipular só vai adoecer sua relação. Sabe? Jesus foi o maior exemplo disso, gente. Ele sabia o que podia fazer: ensinar, curar e amar. O que não podia era forçar, por exemplo, os fariseus a crer ou evitar a cruz. Ele focou no que estava no seu alcance e entregou a Deus o resto. Paulo também vivia assim. Se eu for observar, melhor dizendo, em Filipenses 4:2, Paulo vai dizer: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Em toda, porque na que dependia dele, ele fazia seu papel. No que dependia de Deus, era Deus fazendo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois é dele que depende sua vida. A responsabilidade está sobre como reagimos, não sobre o que os outros fazem. Guarda essa dica aí no nome de Jesus, e eu quero trazer para você a dica prática de hoje, a ação prática de hoje, Então, você vai fazer o seguinte: no caderninho que está te acompanhando, no seu diário, você vai fazer 2 círculos. Vamos pegar aí a ação prática de Stephen Covey, ele vai ensinar, ele vai fazer isso. Primeiro, você vai desenhar um círculo grande, beleza? Um círculo grande. E você vai escrever lá toda a preocupação, todas as preocupações, E só que antes de você escrever, para não falar coisa bobeira, você vai desenhar um círculo pequeno, menor, dentro desse círculo grande. Então o que acontece? No círculo grande, você vai listar a maior, no círculo grande, o maior, você vai listar tudo que tem te gerado ansiedade, tudo que você não controla. Beleza? Escreva lá, tal. No círculo pequeno, você vai escrever as ações concretas, sabe? E pequenas que você pode realizar. O que você... Vamos pegar para hoje, Porque às vezes, se você for olhar, a gente tem que colocar um tempo aí, porque no decorrer dos dias é tantas coisas. Então, o que você hoje tem de preocupação geral, total? Coloca no círculo grande e no círculo menor. Dentro desse círculo grande, você vai colocar aqui o que dessas preocupações gerais eu de fato posso fazer hoje, está na minha mão, na minha condição de fazer. Escolha uma dessas ações e comece a agir agora, beleza? Então, ao final do seu dia, você vai orar, agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque você vai olhar para essa ação e fazer. Comece a fazer isso, esse exercício. Esse é um exercício de proatividade. Proatividade, irmão, não é fazer muitas coisas,
certo? Eu tive proativo, fiz muitas coisas. Aí você vai olhar para trás, tudo que você começou a fazer, chegava uma outra demanda, você deixava aquela primeira demanda para fazer a segunda. Aí depois chegou uma outra, você deixou aquela. Então você não foi proativo, você foi ocupado. Você começou muitas coisas e não terminou quase nenhuma delas. A pessoa proativa é quando ela começa uma atividade, conclui aquela, depois inicia uma outra atividade, fecha essa atividade, conclui essa, começou outra. Você pode ter uma lista de 10 atividades. Se você começou 7 e não terminou 7, só terminou 3, você foi ocupado, você não foi proativo. Mas se você, por exemplo, começou 10, dessas 10, você começou 5, 3, 4, concluiu essas, fechou e começou mais uma e não concluiu porque não deu tempo e vai concluir amanhã, você foi proativo. Amanhã você começa finalizando a tarefa que ficou para terminar de ontem e faz o mesmo processo, beleza? Deus está nos chamando para ser proativo e não pessoas ocupadas, né? Então, guarda essa palavra, anota aí no seu diário e coloca Patrick Ribeiro. Quando solto o que não posso controlar, abro as mãos para receber a paz que só Deus pode dar. É isso aí. Quando solto o que não posso controlar, abro as mãos para receber a paz que só Deus pode dar. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, tá? Corrie ten Boom, ele vai dizer: Deus não nos pediu para sermos onipotentes. Ele apenas quer que sejamos obedientes. E Charles Spurgeon, o príncipe aí dos pregadores, diz: não há descanso mais doce do que deitar da alma no colo do Pai, dizendo: eu confio em Ti, confie no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse dia para apresentar a vida do Teu servo, a Tua serva, essa pessoa que está fazendo essa jornada de autoconhecimento e autorresponsabilidade, esse ciclo, né, mais uma etapa dessa jornada dos casais renovados. E eu peço que o Senhor possa estar abençoando os teus filhos e que eles tenham um dia, uma semana proativa para a glória do Senhor. Eu oro para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Deus te abençoe. Até amanhã, no nosso 25º dia. Tchau.